Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Cartas de uma Morta, livro que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito que escreve através dele é a sua mãe, Dona Maria João de Deus. Estamos entrando agora nesse segundo bloco, no capítulo 14, que fala sobre na falange dos espíritos benignos, ou seja, no agrupamento dos espíritos bons, dos espíritos benignos. Então acompanhe conosco a leitura. Antes dela, vamos só lembrar do seguinte. No bloco anterior, nós vimos que o espírito que fez toda aquela alocução, aquela mudança de foco mental para os que estavam ali, este espírito, ele termina a sua fala com um chamamento de conscientização, uma exortação à oração. E agora, ela vai então descrever o que acontece depois que ele termina, chamando todo mundo para rezar. Vamos ver? O texto vai começar a nos trazer esta cena. Dá uma olhadinha aí. Na falange dos espíritos benignos. Terminada que foi a alocução, ou seja, terminado aquele breve discurso pronunciado com a mais sagrada das eloquências e que, de modo geral, imperfeitamente reproduzo com os meus olhos nublados de pranto, ouvi os soluços de muitos dos circunstantes, muitos daqueles que estavam ali presentes, que choravam sob o império da mais forte emoção. Então oramos, acompanhando os inspirados impulsos daquele enviado celeste, que procurava incutir-nos a fé, a esperança, a resignação, através de suas palavras compassivas e piedosas. Um luar indescritível, projetando-se na tribuna, que lhe guardava ainda a luminosa figura, banhou as nossas frontes e pude observar que a atmosfera se impregnava de estonteante perfume. Algo, um fenômeno, não é? Um efeito próprio do ambiente onde você ora. No plano espiritual, isso é muito mais palpável, muito mais sensível, porque a situação vibratória possibilita a modificação com muito mais rapidez do entorno, das sensações luminosas, da emoção, da acústica do espírito que ouve melodias. Tudo fica mais aflorado. Tudo. E no caso, o perfume, não é? Ela disse que um perfume maravilhoso. Todo mundo começou a sentir aquela essência. Percebi ainda que sobre as naves encantadas do templo profundamente caíram flores iguais às rosas terrenas. Isso aí, tá vendo? Agora o efeito, além do perfume, agora elas viam flores caindo, como se fossem materializadas ali naquele ambiente. Olha como a oração em sintonia, ela propicia uma modificação do aspecto espiritual daquela área, inclusive na sua casa, na nossa casa. Os espíritos dizem, orem em família que vocês vão sentir uma mudança muito grande, ainda que você não veja rosinha caindo do teto. Exato, não é mesmo? Fisicamente, mas você vai sentir uma vibração muito nova, muito renovada na sua família. Mas continua aí, Solange. Mas essas rosas terrenas, mas que se desfaziam ao tocar em nossas cabeças como taças fluidas de luminosidade e de aroma. Ah, como eu chorei naquele dia! Minha alma frágil se comovia sob uma indomável, uma irresistível emotividade. Mas, desde aquele instante, incorporei-me à grande falange dos espíritos benignos, que morejavam, que labutavam, que trabalhavam em suas tarefas ao lado da terra, trabalhando pelo bem dos seus semelhantes, beneficiando-se
simultaneamente no mais útil dos aprendizados. Ou seja, ela está contando que aquilo que ela ouviu foi suficiente para decidir fazer diferente, decidir tomar uma iniciativa e acompanhar aquela onda amorosa que aquela alma, ao falar, gerou no coração de todos os outros. Você vê a importância neste capítulo daquilo que você é capaz de produzir verbalmente, daquilo que a sua voz atua no íntimo das pessoas, de forma a gerar nas pessoas, como se fosse uma fecundação. Quando você coloca uma semente que depois vai nascer, esta fala do Espírito, procurando levar conceitos e vibrações naquilo que está falando, ela teve um efeito muito profundo no espírito de Dona Maria, que ao invés de continuar entregue às emoções que ela havia deixado na terra, agora decide-se agir no sentido oposto, de ajudar, de incorporar-se, como ela disse aqui, a falange dos espíritos bons, benignos, os espíritos benevolentes, os espíritos que querem o bem já por opção. Não estão mais presos aos espíritos imperfeitos, os espíritos da terceira ordem, lá do Livro dos Espíritos. Se você vai no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 101, você vai ver na escala espírita o que são estes espíritos imperfeitos, a terceira e a mais inferior das três ordens, que é composta por 5 classes, 5 grupos de espíritos que Kardec elenca de maneira a dar uma ordem nas diversas características para mostrar ao leitor os níveis diferentes de entidades na condição atrasada. Depois vem a segunda ordem, composta de 4 grupos, os espíritos bons ou os bons espíritos, começando pelos espíritos benevolentes. A característica desses espíritos benevolentes é já desejarem o bem, já quererem fazer o bem, já terem uma propensão natural a fazerem. Mesmo que eles não tenham muito conhecimento, que eles não sejam doutores, eles já querem ajudar. Como ela se confessa aqui, ela se incorpora a esses espíritos, a essa falange de espíritos bons que labutam, que trabalham nas tarefas do bem junto aos encarnados. Muito bem, agora nós vamos para o capítulo 15º e o título é Reencontrando uma Afeição do Passado. Olha que interessante! Depois que morre, vai perceber que tem um monte de gente que fez a mesma bobagem, né? Foi pro outro lado, também já morreu. E aqui ela vai começar a contar para nós. Muitos encarnados que têm ouvido as diversas explanações quanto à vida dos espíritos nos planos da erraticidade, fazem uma falsa concepção do vocábulo, imaginando que a existência errática das entidades se processa por jornadas intermináveis. Sabe, Solange, na doutrina espírita existe um trecho lá no Livro dos Espíritos que fala o que acontece depois da morte, que o espírito entra na erraticidade. Erraticidade pode levar a pessoa a interpretar como uma coisa errada. Uma coisa que o espírito vai ficar errado, vai ficar fazendo bobagem, vai ficar errando do ponto de vista de fazer coisas não adequadas. Mas, na verdade, errar significa caminhar a esmo, caminhar sem um destino, ficar perambulando. Errar também tem esse sentido. Então, ela está falando aqui, como ela disse logo no começo do capítulo 15, que quando as pessoas ouvem falar que os espíritos morrem e vão para o plano espiritual, fica lá sem fazer nada, essa erraticidade, que é o intervalo entre as duas encarnações de uma alma, aquela que ela acabou de deixar e aquela para a qual ela estará encaminhando-se depois de algum tempo, este período se chama de erraticidade. E ela está dizendo que muitas pessoas fazem uma concepção, uma ideia, uma noção errada deste conceito de erraticidade. Porque imaginam que as almas que ficam errando ou errantes são criaturas que estão perambulando eternamente, sem não chegar a lugar nenhum, sem nunca atingirem um objetivo. Sem uma organização que regule o fenômeno de suas atividades no espaço. Fica lá, é um grande varal cheio de lençol, que é o que o espírito muita gente pensa que fica, né? Virou um lençol que flutua de um lado para outro.
Não, não é desse jeito que Dona Maria está dizendo. Ela continua no slide, você vai ver na sequência, essa explicação. Essa maneira de encarar a questão não é verdadeira, pois a vida no além acontece em um ambiente que, pelas suas características fluídicas, vocês não conseguem compreender com clareza, já que dentro do vosso meio de matéria muito densa, vos faltam as leis da analogia para que se possa estabelecer uma comparação. Então ela está dizendo, olha, vocês têm dificuldade de entender como a coisa acontece porque a Terra é muito densa, vocês não têm uma linguagem que reflita, que espelhe, que explicite ambientes que não sejam tão densos como o de vocês. Por isso que eles usam, Solange, algumas frases interessantes, como por exemplo, bruma, um ambiente fluídico, aqui na geral, ó. Um ambiente fluídico, um ambiente penumbroso, um ambiente de névoa. É alguma coisa que tenta explicar como é aquela área em que eles se encontram. Porque não existe, né? Essa outra dimensão é difícil de um espírito contar como as coisas são. Mas ela continua falando sobre isso, não é? Isso, e vai continuar já num outro capítulo que é o 16º. E a vida prossegue sempre. Esse é o título do capítulo. Mas vamos em frente então na leitura. A vida do espaço ainda existe, na vida do espaço ainda existe a matéria, porém em condições totalmente diversificadas, numa sutileza para nós inimaginável e constituindo verdadeira maravilha a sua adaptação à vontade dos espíritos. Então, muito bem, aqui ela está dizendo que a vida no espaço, ela existe, ela é de uma matéria muito sutil, muito delicada e totalmente diversificada daquilo que nós conhecemos. E aí, André? E estas são noções que o próprio André Luiz depois vem explicar mais adiante nas obras que começam com o livro Nosso Lar. Apesar de serem de outra natureza, uma matéria muito diferente, mais sutil, não quer dizer que ela não seja existente. Você pode fazer uma comparação com o estado daquilo que nós conhecemos na Terra pelo nome água. Uma substância que é composta de dois elementos, H2O, hidrogênio e oxigênio. Você vê, não é? A água, ela é sólida na condição do gelo. Ela é líquida e é a mesma água. Só que quando ela aquece um pouco, aquela coesão das moléculas deixa de existir e ela se liquefaz. E ela tem outras características totalmente diferentes. Mas se você esquentar um pouquinho mais, aquelas moléculas se desagregam ainda mais e ela se torna invisível, que é a água no estado de vapor. E estas três situações acontecem com a matéria. Estamos falando de matéria, átomos, elementos. Eles se tornam duros, líquidos ou invisíveis. Então você imagina, quando nós falamos de uma outra dimensão, que não é tão material como esta, como as coisas ficam ainda mais complexas para você conseguir explicar, não é? O que mais que ela continua falando aqui na sequência, Solange? Lá também a sociedade se organiza, as suas leis predominam, as famílias se reúnem sob os imperativos das afinidades naturais, luta-se, estuda-se, no amálgama, na mescla dos sentimentos que caracterizam o homem racional. Não é um lugar onde você senta e vai tocar harpa em cima da nuvem. Ou que você tem que ficar esperando passar o próximo camburão de enxofre para levar você para a fornalha. Não, ela está falando, o mundo espiritual, ele tem, para aqueles que não fazem ideia de um outro ambiente, ele vai ser surpreendentemente mais rico do que você imagina. Ali também existem cidades, grupamentos, famílias, afeições, como os homens da Terra aprenderam a conviver. Na verdade, quando Platão fala do mundo das ideias, o mundo perfeito, onde tudo acontece, e diz que nós somos uma tradução imperfeita
destes conceitos, ele está se referindo ao mundo espiritual, onde todas as coisas são muito mais nobres, muito mais perfeitas e que nós aqui tentamos imitar. É uma cópia imperfeita, a terra material, do que é o mundo espiritual. E por isso que ele está falando. Em outras modalidades, continua vendo aí o slide. Em outras modalidades, portanto, a vida prossegue. E a única diferença é que a alma desencarnada não se vê tão forçada ao cansaço, em razão dela estar revestida de uma matéria mais rarefeita, uma matéria mais fluida, menos densa, menos pesada. Tudo é mais leve, mais suave, mais fluido, né? Tudo acontece de uma forma mais natural, mais suave no plano espiritual. E logo a seguir ela continua dizendo, isto me referindo às regiões da erraticidade, porque em outros orbes, em outros mundos, a existência segue o seu curso, de acordo com as suas modalidades específicas, submetendo-se o eu, o corpo, o espírito, a essas forças diversificadas, como por exemplo, na Terra nos sujeitamos às leis físico-químicas. Se a pessoa estiver como espírito encarnada num outro orbe, materialmente falando, ela terá que se submeter às leis que naquele orbe imperam. Aqui na Terra temos as leis físico-químicas que exigem uma determinada composição orgânica. No outro mundo pode ser outro. E assim o espírito vai vestindo essas roupagens adequadas ao ambiente onde ele vai. Quando estamos aqui falando de ambientes materiais. Fora o fato de ela estar também se referindo aos ambientes da erraticidade. E com isto, nós vamos deixar você curiosinho, não é? Você aí curiosinha, porque vamos ter um capítulo logo a seguir. Meus pulmões respiravam, meu coração pulsava. Pulmão? Espírito? Pulmão? Tem pulmão? Coração? Coração, tum, 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 pulmão. Isso. Essas coisas todas o espírito tem? Isso mesmo. E vai lendo. E assista os capítulos anteriores, porque você vê, os capítulos são muito breves e a história vem caminhando assim rapidamente. Você pode assistir os programas anteriores e aí acompanhar com a gente daqui para frente. É um livro muito interessante, vai trazer muitas novidades para vocês. Depois você vai ler, André Luiz, mas agora você já vai pegando o jeitão da coisa, não é? Nós queremos convidar você para o nosso estudo de quarta, não é, Solange? Isso, você estuda o Livro dos Espíritos nas quartas-feiras, se quiser, na TV Alvorada Espírita, a partir das 20 horas. No YouTube, você vai lá no youtube.com/TV Alvorada Espírita, tudo junto. A partir das 20 horas, o estudo é ao vivo. Mas tem programação 24 horas no ar. Você pode assistir o dia todo. Você também pode acompanhar com a gente o Espiritismo Sem Mistério. Que é na TV Mundo Maior, as terças-feiras. Terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Você tem o Espiritismo Sem Mistério. Não todas as terças, de 15 em 15 dias, nós tem o Livro dos estamos Espíritos. com o Livro dos Espíritos. Você pode acompanhar com a gente. E fazendo perguntas e respostas. Ao vivo, viu? É ao vivo. Participe então, conosco. Dá o seu joinha, fala, legal, eu vou compartilhar esse programa para mais gente. E a gente vai se ver na próxima semana com o capítulo 17, tá bom? Nós agradecemos a sua participação e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. E agora vamos nos lembrar do Creio em Ti, tá bom? Um abração. Até lá. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer,
eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Você ouviu Alegria de Viver.